Olá, tá no ar o Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana que começa em 13 de junho, nossa equipe econômica vai falar das incertezas que acompanham a inflação no Brasil. Existem muitos fatores em jogo agora que colocam no campo da dúvida as projeções de inflação. O que vai acontecer neste ano se as medidas para reduzir o preço dos combustíveis forem aprovadas no Senado? E qual seria o impacto disso na inflação do ano que vem? Essas propostas podem apresentar algum risco para a economia? No episódio de hoje, a gente vai jogar uma luz sobre essas incertezas. A gente também vai falar do varejo brasileiro, do anúncio da elevação de juros lá na Europa, que também enfrenta inflação elevada, e do recorde dos Estados Unidos. Os americanos renovaram o recorde de inflação e estão com o índice mais alto em 40 anos. Tá complicado para os americanos. Hoje também tem análise da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Ela vai falar das surpresas nos mercados da Europa e da China. Vamos nessa? Eu começo falando do IPCA, o Índice de Inflação Oficial do Brasil, que registrou alta de 0,47% em maio. Esse resultado veio abaixo da nossa expectativa e da estimativa do mercado. O principal fator a contribuir para essa alta mais moderada foi o alívio nas contas de luz, que tiveram o valor reduzido com o fim da bandeira escassez hídrica. A queda nos preços de tubérculos e a redução nos planos de saúde também ajudaram. Ainda assim, no acumulado de 12 meses, a alta da inflação no Brasil é de 11,73%, um patamar bastante elevado. E considerando só a média dos núcleos analisados pelo Banco Central, que excluem as volatilidades e mostram uma inflação mais limpa, digamos assim, considerando esses núcleos, a inflação em 12 meses está na casa dos 10%. De acordo com as nossas projeções, o IPCA vai fechar 2022 com uma alta de 8,4%. Mas existem projetos em discussão no Congresso que podem puxar esse número para baixo. Vamos relembrar aqui quais são eles. Primeiro, tem o projeto de lei complementar, o PLP 18, que considera combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e outros itens como bens essenciais, o que limitaria o imposto estadual cobrado sobre mercadorias e serviços, o ICMS, ao teto de 17%. Ele já foi aprovado na Câmara e agora está em análise no Senado. E também foi incluída na PLP 18 a proposta de zerar PIS, COFINS e CID, que são impostos federais, sobre gasolina e etanol. Além disso, está em discussão uma proposta de emenda à Constituição, chamada pelo mercado de PEC do diesel, que assegura uma compensação financeira até o fim do ano aos estados que zerarem o ICMS do diesel e do gás de cozinha. Se essas medidas forem concretizadas, elas podem retirar cerca de 3 pontos percentuais da inflação deste ano, segundo cálculos da nossa equipe econômica. Isso significaria, portanto, um IPCA potencialmente abaixo de 6% ao fim de 2022. Mas essas medidas, por outro lado, também podem causar uma situação fiscal desafiadora. Isso porque o setor público como um todo, incluindo União, estados e municípios, deixaria de arrecadar cerca de 80 bilhões de reais em 2022 e aproximadamente 160 bilhões de reais em 2023, caso as renúncias fiscais sejam prorrogadas. É por isso que aumenta no mercado a preocupação em relação ao risco fiscal. A dívida líquida do setor público brasileiro já se encontra em nível elevado e abrir mão de ganhos permanentes em arrecadação de impostos pode comprometer a sustentabilidade da dívida. Vale lembrar que a correlação é direta. Dívida alta puxa o dólar para cima, porque isso espanta o investidor. E um dólar mais alto acaba gerando uma inflação mais alta. Vamos entender isso melhor? A Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank, vai explicar por que esse cenário exige tanta atenção. É com você, Cláudia.
Nayara, é importante avaliar o cenário como um todo. A gente está vivendo um período de inflação alta em nível global, não é só no Brasil. Vários países estão sofrendo com isso e estão tomando medidas para aliviar o bolso do consumidor. Um destaque é a oscilação do preço do petróleo, que eleva o valor da gasolina, do diesel e dos combustíveis de um modo geral. E esses são itens essenciais em qualquer economia. Aqui no Brasil, como você falou, estão sendo propostas medidas para tentar puxar justamente o preço dos combustíveis para baixo. E isso é válido, claro, mas tem um ponto importante para a gente analisar aqui: as contas públicas. O sinal amarelo está aceso. As contas públicas já estão em uma situação delicada. E medidas de aumento permanente de gastos, de desonerações e principalmente aquelas que de alguma forma interferem na regra do teto de gastos, elas despertam atenção. Por quê? Medidas assim podem comprometer a sustentabilidade da dívida pública e, por essa razão, trazem risco fiscal. Eu explico. Para a gente ter credibilidade fiscal, ou seja, para os investidores acreditarem que vale a pena comprar títulos do governo brasileiro, essa dívida precisa ser sustentável. Ela não pode crescer indefinidamente. E é nisso que nós economistas ficamos de olho. Para saber se a dívida vai parar de crescer, a gente faz uma análise de longo prazo, um cálculo que considera o tamanho da dívida pública, a taxa de juros, a projeção de crescimento do PIB, o dólar e, é claro, os gastos do governo. E como isso funciona? Quem garante que o governo vai gastar só o que ele pode? A garantia está no mecanismo do teto de gastos. A regra do teto de gastos é extremamente importante, porque é ela que garante que a dívida não vai sair do controle. Ela coloca um limite nas despesas públicas. As medidas recentes, e aqui eu falo das propostas nas últimas semanas e de outras já aprovadas há algum tempo, elas, querendo ou não, mexem com a credibilidade fiscal. E qual a consequência de uma credibilidade fiscal abalada? A consequência é um real mais desvalorizado ante o dólar e mais inflação. Vale lembrar que um dólar mais alto encarece os produtos importados e mesmo para os outros preços da economia existem consequências. Os grãos, por exemplo, são cotados em dólar, assim como a gasolina. O ponto é que o Brasil está tomando medidas que baixam imediatamente os preços e trazem sim um alívio para esse ano, 2022. Mas isso a um custo que pode ser alto demais à frente. E é isso que preocupa. Falando agora do varejo, os dados mais recentes do comércio varejista corroboram a nossa visão de que o PIB brasileiro do segundo trimestre deste ano vai apresentar números positivos. O varejo ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, cresceu 0,7% em abril na comparação com março, segundo a pesquisa mensal de comércio. O resultado veio em linha com a nossa expectativa e com a expectativa do mercado. Vale dizer que nos 3 primeiros meses do ano, o volume das vendas no varejo já tinha subido 1,7% contra o quarto trimestre de 2021. Para maio deste ano, um dado que ainda vai sair, nossa expectativa é de uma alta de cerca de 1%. Mas esses números positivos não devem durar muito. A inflação alta que a gente está vivendo corrói o poder de compra do brasileiro, o que inibe o consumo. E na segunda metade do ano, o impacto da alta de juros deve ser sentido mais fortemente. Crédito mais caro impacta diversos setores da economia. Não seria diferente no varejo. O segundo semestre deve ser de desaceleração para o comércio e para a economia brasileira como um todo. Esse foi o primeiro bloco do episódio de hoje. Espera só um pouco que eu já volto com a análise internacional. Jogando os holofotes agora para os Estados Unidos, o assunto é inflação. Não foi dessa vez que veio a desaceleração, viu? O índice de preços ao consumidor, o CPI, subiu 1% em maio nos Estados Unidos. No acumulado de 12 meses, a inflação americana registra alta de 8,6%, enquanto o mercado esperava uma estabilidade em 8,3%, que foi o número de abril. O resultado de agora representa o maior nível do CPI em mais de 4 décadas. Já faz algum tempinho que a gente vem falando que a inflação nos Estados Unidos é a maior desde a década de 80, e é isso mesmo. Os recordes estão sendo renovados. Agora, vamos relembrar por que os preços estão altos por lá? Primeiro, a economia está aquecida nos Estados Unidos, com desemprego em um dos níveis mais baixos em 50 anos e salários crescentes, o que resulta em uma demanda forte. Segundo, a desorganização das cadeias globais de produção, que já estava presente na pandemia e foi agravada com a guerra na Ucrânia e com a Covid na China, ela afeta a oferta e puxa o preço dos bens industriais para cima, e não só para os americanos, vale dizer. E tem um terceiro ponto,
mais importante até que os outros dois que eu mencionei. Os estímulos dados à economia americana durante a pandemia, como os auxílios financeiros que o governo concedeu à população e às empresas, esses estímulos contribuíram para elevar a demanda num momento de oferta ainda restrita. Outro fator que contribuiu para deixar a demanda lá em cima foi a manutenção dos juros perto de zero por um período muito longo. O resultado disso tudo é que a inflação americana ainda deve demorar a cair. Na nossa visão, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, ele começou a subir os juros tardiamente e agora, para frear de fato a alta dos preços, ele precisaria fazer um ajuste mais forte do que vem indicando. Só para lembrar, a taxa de juros atual americana está entre 0,75% e 1%. Saindo dos Estados Unidos e indo para a Europa, a gente já falou aqui, que a inflação também está nas alturas por lá, né? A novidade é que o Banco Central Europeu, o BCE, ele decidiu se movimentar de forma mais agressiva para frear a escalada dos preços. Além de anunciar que pretende elevar os juros em 0,25% em julho, o que seria a primeira alta em 11 anos, a instituição sinalizou na semana passada que novas altas estão por vir. A magnitude desses aumentos vai depender das expectativas do BCE em relação à inflação. Em maio, o índice de preços ao consumidor da zona do euro subiu 8,1% no acumulado de 12 meses, o que foi a maior variação para esse período desde que a zona do euro foi criada, há 2 décadas. Agora, as projeções do Banco Central Europeu para a inflação no médio prazo ultrapassam a meta da entidade, que é de 2%. O BCE também anunciou para 1º de julho o fim do programa de compra de ativos, retirando aí mais um estímulo dado à economia durante a pandemia. É mais uma medida que busca trazer a inflação de volta para a meta. Além disso, o BCE atualizou a projeção de crescimento econômico para a zona do euro. Agora, ele acredita que a região vai crescer 2,8% em 2022. A estimativa anterior, de março, era de 3,7%. Partindo agora para uma conversa sobre mercados globais, a Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, fez uma análise para a gente do que mexeu com o mercado da China e da Europa nos últimos dias. Ela vai falar de surpresas negativas e positivas. Lembrando que a Gabriela é estrategista-chefe de mercados globais e, portanto, está sempre de olho nos eventos que mexem com as bolsas e despertam a atenção dos investidores. Ela gravou um comentário para a gente diretamente de Nova York, onde ela está baseada. Essa semana passada, tivemos 2 surpresas em outros mercados. Na China, positiva. O mercado chinês, mercado acionário, claro, já tem 15 meses muito difíceis, porém, tem tido uma bela recuperação desde o final de maio, subindo aqui 7% só semana passada e quase, 6% mês de junho. Isso porque estamos vendo a China reabrindo de novo, não o fim da tolerância a zero, mas mais um plano para conviver com o vírus, e os dados econômicos de maio já estão melhorando muito. Vamos ver essa semana a confirmação nos dados oficiais de vendas no varejo e produção industrial. Na China também tivemos, na verdade, mais surpresas positivas do âmbito regulatório, menos imprevisibilidade. Na Europa, aí a surpresa veio um pouco mais negativa em termos do mercado de renda fixa, da moeda, do mercado acionário, que foi o Banco Central Europeu surpreendendo de uma maneira mais agressiva. Aumentaram as expectativas deles de inflação e sinalizaram um processo de normalização de juros mais agressivo do que os investidores estavam esperando. Só vai começar em julho, mas é um processo de saída de juros negativos já em setembro e continuar aumentando juros um pouco mais. Preocupação é que isso cause pressão no crescimento econômico, que já está sofrendo de preços elevados de energia, e também que cause problemas nos países mais periféricos que estão mais endividados. Então, vamos monitorar se tem algum plano do Banco Central Europeu para ajudar mais países como Itália e Espanha. Essa semana temos reunião do Fed, do Banco Central Americano, que vai ser o evento mais importante da semana.
Hora da nossa agenda. Agora eu vou compartilhar com você os dados que a nossa equipe vai acompanhar nesta semana. Na terça-feira, 14 de junho, o IBGE divulga a pesquisa mensal de serviços de abril. A gente projeta uma expansão de 0,7% no volume de serviços em relação ao mês anterior, impulsionado aí principalmente pelo setor de serviços prestados às famílias. Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária, o Copom, divulga decisão de política monetária. A gente espera uma alta de 0,5%, que levaria a taxa Selic para 13,25% ao ano. Com relação ao comunicado que o Copom vai emitir, onde ele detalha melhor a decisão, a gente acredita que nesse comunicado ele não deve se comprometer com novas altas de juros. Também na quarta-feira, 15 de junho, sai a decisão de política monetária dos Estados Unidos. A gente espera um aumento de 0,5 ponto percentual e espera a sinalização de que mais aumentos nos juros devem ocorrer, considerando os dados recentes que apontam para uma inflação alta, persistente e acima do esperado nos Estados Unidos, como foi o caso do CPI de maio, como a gente já comentou aqui. É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, mais desta que vos fala. A edição de som é da Thaís Andréa. Se você está ouvindo a gente no Spotify, não se esqueça de avaliar o nosso programa e deixar estrelinhas pra gente. Se você está ouvindo no YouTube, gostou do conteúdo, deixa um like, comenta e aproveita para seguir o canal C6 Bank. Uma boa semana para você e até a próxima!